Olá, você está no canal da Igreja CI em Blumenau. Agora nós vamos ouvir uma palavra do Evangelho do nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e também compartilhar para o máximo de pessoas o possível, para que elas também possam ser transformadas por essa mensagem. Então fique com o vídeo e Deus abençoe. Então vamos lá a palavra, Atos capítulo 3, coloca lá para a gente ler junto. Nós usamos aqui como de costume só a Bíblia na versão NVI, mas você pode usar a versão que você gostar aí, não tem nenhum problema, mas só talvez se alguma palavra for um pouco diferente da sua Bíblia, é porque a versão que utilizamos aqui no telão é NVI. Então vamos ler. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Talvez a tua versão vai dizer a hora nona, dependendo da versão que você usa, né? No grego, quando você vê que é 3 horas aqui pra gente, para os gregos é a nona hora, tá? Só pra gente ter uma noção aí. Estava sendo levado à porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então, para a gente entrar aqui no capítulo 3, vamos dar uma lembradinha do 1 e do 2, né? O 1 ele é marcado pela incredulidade dos discípulos, né? Porque eles tiveram uma dificuldade de acreditar na ressurreição de Jesus. Jesus ficou por 40 dias ali demonstrando com provas que ele estava vivo. Então, durante 40 dias houve aquela sequência de demonstrações de Jesus sobre a sua ressurreição. E logo eles foram também enviados. Jesus deixou uma ordem para que eles ficassem em Jerusalém, porque dali desceria poder dos céus para revesti-los de poder e para que eles fossem suas testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Eu estava lendo hoje algo que essa palavra que Jesus usou sobre testemunhas, ele no original é mártires, que na verdade ele estava falando assim, vocês vão morrer por causa dessa mensagem. E às vezes a gente pensa que é mais raso, né? Nossa, eu quero que Jesus me leve para ser testemunha dele nos confins da terra. Não, me leve para ser um mártir, né? A possibilidade de eu morrer por essa mensagem, seja em Jerusalém, seja na Judeia, Samaria. Então, só para a gente entender o que Jesus estava trazendo, né? Então, logo veio no capítulo 2 a descida do Espírito Santo, a abertura dos céus, a abertura de todo o acesso ao mundo espiritual através da descida do Espírito Santo. E houve ali um número de praticamente 3.000 pessoas se renderam e entenderam sobre a salvação de Jesus Cristo na cruz. Então a gente vê que existe uma marca entre o 1 e o 2 de fé, obediência e posicionamento. No primeiro, Jesus lutou contra a incredulidade, trabalhando a fé deles, a obediência deles. E no 2 a gente vê por causa do posicionamento dos discípulos, né, de obedecerem a Deus, de ficarem em Jerusalém, por isso que o Espírito Santo desceu sobre a vida deles, trazendo poder, trazendo a capacidade de operar as maravilhas dos céus através do Espírito Santo. Então o posicionamento foi a terceira etapa, né, da vida deles, que trouxe toda essa saga de milagres e de maravilhas que acontece em todo o livro de Atos. Então abre ali Atos 3:3, só para a gente ler um pouco ali mais desse capítulo. Diz assim, né? Vendo que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe esmola. Quem pediu foi aquele aleijado que a gente leu no versículo 2.
Pedro e João olharam bem para ele. Eu quero que tu repita essa frase comigo. Olharam bem para ele. Vai, 1, 2, 3. Segura essa frase no coração e que a gente vai trabalhar ela. Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Glória a Deus, né? Meu Deus. Aqui começou, né, a atuação do Espírito Santo através dos discípulos. Só que existe uns detalhes nessa cena muito interessante. Se você perceber, o aleijado estava ali na porta do templo. Então, por estar na porta do templo, subentende-se que ele estava com uma expectativa de pessoas generosas, porque quem vai no templo vai estar buscando quem? Buscando a Deus. Quem busca a Deus, quem tem Deus, quem está no reino de Deus, geralmente são pessoas generosas, porque participam do reino de Deus. Pessoas que têm compaixão de outras pessoas com problemas. Subentende-se que todos que vão no templo têm esse comportamento. Então, ele estava ali. Porém, por não conhecer o Deus que era buscado lá dentro, ele buscava o quê? Se você ler de novo no versículo 2, você vê que ele ficava colocado ali para pedir esmolas. Quem sabe, ele nunca pediu para ninguém orar por ele, por exemplo. Quem sabe, ele nunca pediu para ninguém levar ele até o templo para falar com o Deus que era buscado naquele lugar. Porque quem não conhece a Deus, acha que as coisas dessa terra são as que resolvem a nossa vida. Estão entendendo, amém? Ele achava na cabeça dele que o dinheiro iria ser a solução do problema dele. É o que muitos de nós, às vezes até nós que conhecemos a Deus, somos enganados por essa filosofia de vida, de trabalharmos incansavelmente para conquistar tudo o que nós sonhamos, almejamos. Muitas delas, não estou falando sobre coisas erradas, coisas que não tem problema ter. Porém, nós não viemos nessa terra somente para desfrutar as coisas dessa terra, mas sim para vivermos o sobrenatural do céu também, para desfrutarmos do céu na terra. Mas aqui a gente vê a olho nu uma pessoa que, por não conhecer o reino dos céus, ela está presa às coisas dessa terra. Cegamente, ele apenas pedia esmolas. Então a gente vai entender que Pedro, ainda mais pedir para um discípulo galileu, né, dinheiro, né? Não tinha ali, não dá. Para discípulos, nem todos já tinham abandonado a vida, então os caras já estavam meio quebrados. Vivia só dos milagres, né? Lá vinham os peixes, os peixes pulavam dentro do barco, aí de vez em quando um peixe saía uma moeda dentro da boca do peixe, era só assim. Ainda mais os discípulos galileus, que ainda vinham de uma região mais pobre. E é muito interessante que essa frase que Pedro falou para ele, nós vamos tirar algumas lições desse versículo que é muito poderoso para nossas vidas. Tanto que a gente nem vai se atentar no capítulo inteiro, não dá. Só deu para separar. A pregação hoje inteirinha vai ser só nessa cena. Quem sabe, se Deus direcionar, a gente prega o restante semana que vem ou vai direto para o 4, não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que Deus vai falar com a gente, amém? Então assim, vamos separar aqui a frase, né? Lembra que eu pedi para vocês repetirem uma frase comigo? Qual foi a frase que vocês repetiram? Olharam bem para ele. Então lá no versículo fala, quando o aleijado chama a atenção de Pedro e João, Pedro e João olhou bem para ele. E eu fiquei, poxa, o que tem nessa frase? Se você estudar exatamente o que foi escrito ali na Bíblia, essa frase, olharam bem, o escritor Lucas, o historiador e médico Lucas, ele quis dizer assim, que com cuidado, se interessando, considerando o problema do aleijado, eles olharam para ele. Se pegar só olharam, talvez a gente não entenda, é só um olhar. Não foi só um olhar.
Não foi só aquela pessoa que no automático pega uma esmolinha e joga para um mendigo. Não é só aquele sinal de trânsito que você já fecha o vidro e fala, não, hoje não tem. Ou então tu deixa umas moedinhas ali e simplesmente no automático você pega e dá, Deus te abençoe e passa. Não foi só isso. Não foi só um olhar. Ele destacou falando, eles olharam bem. Por eles terem olhado bem, isso é um comportamento de quem está ligado ao reino de Deus. Porque nós não conseguimos carregar o Espírito Santo e não se compadecer das pessoas. O Espírito Santo, quando tinha descido sobre a vida deles em alguns dias atrás, no capítulo 2, ainda estava neles e ficou neles. Então é impossível alguém que está carregando o Espírito Santo, desfrutando do reino dos céus, e a pessoa viver uma vida no automático, não sentir a dor do outro, não, como eu anotei aqui, não considerar o problema. Sabe por quê, gente? Muitas das pessoas nas quais nós aqui ajudamos, talvez algumas pessoas até doentes, elas não precisavam das moedas que nós demos. Talvez elas precisavam de uma oração que nós temos. Se nós de coração tivéssemos compaixão, como foi que aconteceu com Pedro, parássemos e dessemos atenção para ele, com o coração na causa. Por que o reino de Deus atua numa cena dessa? Porque tem amor na causa. Deus é amor, gente. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muitas dessas moedas que nós entregamos é sem amor nenhum. É só algo automático. Não estou dizendo você parar de dar, não. Tem que ajudar mesmo. Depende do teu coração, conforme a tua condição. Mas eu estou chamando a igreja para não andar nessa cidade no automático, mas sim procurando oportunidades do Espírito Santo atuar através de vocês. Imagina se nós andarmos por essa cidade e acontecer momentos nos quais nós podemos ser usados por Deus, curando pessoas no meio da rua. Por que não? Por que não? Nós estávamos num seminário e tem uma história. Nessa igreja que nós fizemos seminário, ela tem uma história de uma chave virada na área da cura. Que a igreja era uma antes dessa data e foi uma depois. Depois que eles receberam uma unção muito forte de cura na igreja, de oração por cura, milagres, eles estavam fazendo um evangelismo. E tinha um cara andando na rua, mancava bem assim. Não sei se uma perna era menor ou era machucada. E ele estava andando. E eles falaram assim, ei, posso orar por você? Aí o cara com pouca fé, ele falou assim, não precisa. E foi andando. Não, peraí, deixa eu orar por você. Aí ele falou assim, então ora daí mesmo. Tipo, ele não quis nem que chegasse perto dele. Aí eles pegaram, levantaram a mão e começaram a orar por cura. Que nem homem. Pá, em nome de Jesus, amém. Amém, pode ir embora. Aí ele saiu assim, nem ele percebeu que estava andando certo. O cara foi curado, do outro lado da rua. Sabe por quê, gente? Não foi porque eram pessoas especiais, mas eram pessoas que estavam ligadas ao Espírito Santo como nós. A diferença é que elas estavam atuantes. Nós podemos viver nessa vibe. A gente precisa só equalizar a frequência que nós estamos vivendo com Deus e querer que isso aconteça. Só querer, só atuar, porque não existe céus fechados, não existe a ausência do Espírito Santo. Pelo contrário, quando o Espírito Santo desceu, ele ficou e até hoje ele ainda é atuante. Eu lembro de um dia que a gente chegou da igreja e se ela forçar muito assim algumas coisas, ela se trava na coluna e ela foi tirar a meia e ela não conseguiu tirar a meia do pé assim, ficou travada. E a gente já estava indo dormir, eu estava deitado. Aí eu bem sem fé fiquei deitado assim, falei,
Aí o Estevão assim na hora, saiu da cama assim, mãe, deixa eu orar pela senhora. Ele foi, se ajoelhou, botou a mão na perna dela e orou. Deus, cura minha mãe, tira essa dor dela em nome de Jesus. Na hora ela levantou, ficou zerada e foi deitar e acabou. Será que o Estevão fez curso de cura? Deu tempo dele fazer uma faculdade? Não deu. Mas ele sabia que Deus tem poder para curar. E nós sabemos também, quem é que sabe disso? Então vamos atuar, igreja, em nome de Jesus. Vamos estar disponíveis. Só se disponibilizar. Então aqui, essa questão de dar atenção é muito forte. Porque nós estamos numa linha muito tênue entre ser no automático e realmente dar uma atenção. Porque às vezes a gente dá aquela desculpa, né? A vida está muito corrida, está uma correria, não dá para eu fazer, não dá para eu parar, não dá para eu ir lá. A pessoa precisa de uma ajuda, eu não consigo ir lá. Coloca lá Tiago 2:15, para a gente ver o que a Bíblia fala sobre essa frase de considerar o problema do outro, de se interessar no problema do outro. Porque isso faz muito sentido na operação de milagres através do nosso coração. Porque várias vezes quando Jesus curou, se você ler nos evangelhos, você vai ler assim, ó, e Jesus teve compaixão dele e ele foi curado. E Jesus tem sempre o amor ligando as coisas. Olha o que diz assim, aqui, ó. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento, e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimenta-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? É o 15 e 16, né? O que ele está falando aqui? Nós não fomos chamados apenas para terceirizar os milagres. Nós não fomos colocados aqui na terra para terceirizar o trabalho que é amar. Porque o que Pedro tinha? Ele já chegou falando, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele fez? Eu tenho um amor por você. Eu tenho a minha atenção, eu tenho o meu tempo. Quantos de nós não estamos nem parando, nem para dentro de casa, nem para nossa família, nem sentando numa mesa, olhando no olho e perguntando como você está, minha esposa, meu esposo, meus filhos? É só aquela correria, come, automático, estamos vindo automático. Nós não fomos chamados só dizer assim, ó, vai em paz, em nome de Jesus, ó, a vitória vai chegar, em nome de Jesus, vamos estar orando por você. Sabe essas frases automáticas de quando alguém vem com um problema, a gente só fala assim, ó, Deus vai, ó, esse tempo vai passar. Gente, tem hora que o milagre é você. Vai ter hora que a solução do problema, a resposta do céu para aquela pessoa é eu. E eu não posso só terceirizar. Eu não posso falar, Deus vai te abençoar, meu irmão. Eu vou orar por você. Não, tem hora que é eu pegar a pessoa, o que tu precisa? Vamos lá, eu vou te ajudar. E eu operar um milagre através da minha atenção. Através do meu tempo. A moeda mais valiosa da terra é o tempo. Só que às vezes é tão mais fácil a gente dar umas moedinhas. É tão mais fácil a gente terceirizar ou financiar o problema do que eu realmente ajudar. Realmente investir o meu tempo, a minha vida. Por que o milagre aconteceu? Porque a primeira atitude de Pedro foi dentro desse panorama. Ele parou e olhou, ele olhou bem. Então que em nome de Jesus, olha aqui, abre lá 1 João 3:18. Olha o que João disse. Uma frase muito completa nesse assunto. Diz assim, ó, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A gente está vendo muito nas redes sociais, mais amor, menos guerra. Coitado de não sei o quê.
As pessoas indignadas porque aconteceu tal coisa com tal pessoa, mas pergunta para ela se ela pegou o carro dela, foi até a casa dessa pessoa e ajudou, ofereceu um dia de ajuda, ofereceu alguma coisa para tirar a pessoa daquele caos. Não, mas falar é fácil. Se tu vê na rede social, tem um monte de ativista, né? Ah, porque tal pessoa fez tal coisa. Ah, eu estou indignado com essa situação, mas o que eu estou fazendo para aquilo ser solucionado? Deus não me chamou para ser um comentarista do caos da terra. Deus me chamou para mudar a situação de caos da terra. Que custe o que custar. O problema é que a gente anda com uma calculadora no bolso. E a gente fica calculando qual é o prejuízo que eu vou ter. Se eu tiver muito prejuízo, não vale a pena me envolver. Então, Deus te abençoe. Fica mais fácil, fica mais barato. Só que eu só estou aqui porque teve homens que morreram à espada, espancados, crucificados, entregaram a vida deles, porque só para a gente estar aqui hoje. Eles sim entregaram a vida por nós. E às vezes nós estamos economizando o que ganhamos dos céus. Eu quero muito que você reconheça quem você é em Deus e entenda o potencial do céu que você carrega para mudar realidade de famílias, mudar a realidade de vida, de bairros, de cidades, de nações. Nós carregamos, não é sobre nós, não é sobre o que eu sei, é sobre o que está em mim. Pedro e João não tinham nada, mas eles caminhavam no Espírito. Então a resposta deles era no Espírito. Quando a gente decidiu ir para a missão integral, assim, parar de trabalhar no secular, a gente tinha o nosso apartamento, ainda temos, graças a Deus, e a gente chamou 2 corretoras, uma de venda e uma de aluguel. Acho que eu já contei isso aqui, mas talvez alguns não conheçam essa história. E eu chamei para uma para avaliar, tirar foto, para alugar, e uma para uma possível venda, talvez para a gente fazer um investimento, comprar um terreno, sei lá o que a gente ia fazer, mas eu estava saindo fora. Aí, a de venda, ela perguntou assim na frente de todo mundo: João, o que você está indo para onde? Eu falei: não, eu estou indo para a missão. Nós vamos nos entregar para os jovens e adolescentes daquela cidade. Ela olhou para mim, ela olhou assim: mas você é tão novo para fazer um negócio desse, deixar um apartamento tão lindo desse aqui. Tu tem certeza do que está fazendo? Olha, eu não consigo entender. Eu não, olha só, se eu te explicar o porquê de tudo, tu não vai, primeiro tu não vai entender. E segundo que eu vou precisar de uns 3 dias assim para te explicar. Ela meu Deus, né? E ficar indignada. Aí nós estávamos lá, aí a gente estava lá mostrando a sala, a parte de festa, a piscina e tal. Aí a outra de aluguel encostou assim em mim e falou assim: de qual igreja que você é? Porque eu sei o porquê que você está entregando tudo. Olha a diferença de quem conhece a Deus e de quem não conhece. Quem conhece a Deus sabe que o reino de Deus não é preço, é valores. E com valores não tem preço que pague. Não tem números que cheguem ao tamanho, à amplitude que o reino de Deus tem. Então não existe salário na terra, não existe números na terra que pague quando você vê uma alma se entregando aos pés de Jesus, quando você vê alguém sendo curado, quando você vê uma família sendo transformada e se entregando para Jesus. Não tem emprego na terra que vai te dar esse salário. Por isso que é difícil entender. Por isso que tu tem que andar no Espírito. E se eu tivesse na carne naquela hora, eu ia falar: realmente, eu acho que eu não vou vender mais não. Acho que eu vou ficar bem aqui na estabilidade da terra. Se eu tivesse um pouquinho na carne, eu poderia ter decidido diferente. Mas Deus honrou a nossa escolha, em nome de Jesus. Então a segunda questão aqui que nós aprendemos nessa cena, quando Pedro falou: olhe para nós. Repete comigo: olhe para nós. Gente, Jesus falou que nós somos a luz do... Então, nós temos um sensor no cérebro, nos olhos, que ele sempre puxa a gente para a luz. Tanto que
é natural quando anoitece, a gente chega o nosso sono, certo ou errado? Nós temos o mesmo sensor da galinha. A galinha, tu apagou a luz, ela dorme. Acendeu, ela acorda. Por isso que ela acorda cedo, por isso que o galo está cantando cedo. E nós temos esse mesmo mecanismo de quando tem menos luz, nós já vamos ficando em marcha lenta, vai diminuindo o ritmo. Tanto que se você está com problema para dormir, vou te dar uns conselhos aqui, falando de dormir, né? Tem algumas orientações, por exemplo, se você precisa dormir e você está com dificuldade de deitar e dormir, você precisa já diminuir a iluminação da sua casa, do seu quarto, pelo menos 1 hora antes de dormir. Já para o seu cérebro ir assimilando a iluminação para ir aterrissando para você dormir. Outra coisa, não comam doce, principalmente chocolate, antes de dormir. Porque o teu cérebro ele se alimenta do doce, glicose. Isso ativa para você ficar pensando. Então, se você não comer nada de doce, no mínimo 2 horas antes de dormir, já vai te ajudar a aterrissar para você dormir. Tô revelando um monte de coisa aqui, tá vendo? Essa consulta eu não estou cobrando, tá, gente? Essa vai ser de graça. E outra coisa interessante para dormir é a gente não ver nenhum eletrônico antes de dormir. Essa eu peguei pesado, vou até ir embora depois. Porque a gente vai para a cama e fica assim, ó. Né? No mínimo assim, 1 hora ou 2 horas sem eletrônicos, sem celular, sem tablet, sem televisão. Porque quando a gente está vendo, olha só, o celular, tá? Tem tudo que o cérebro não pode ter para dormir. Tem luz, tem cores, tem informação. Então a gente está lendo, está vendo um vídeo, está fazendo o cérebro processar informações e aquilo. Aí como é que tu quer dormir, filho de Deus? Com o celular pendurado na cara? Não dá. Por isso que a gente tem um pouco de dificuldade para dormir. Então se você ir aterrissando, aí você assim, ó, vai lá, toma um chazinho de maracujá, né? Toma um leitinho quente com mel, né? Ai, que delícia. Aí tu desliga as coisas, deixa meia luz. Aí talvez pega um livro, vai lendo para alimentar um pouco. Para conversar um pouco. Tem gente que para conversar já começa a dormir, né? Mas fica no celular 1 hora no mínimo. Então assim, ó, já conversa, troca uma ideia, dá uma sonhada. Sonhar é de graça, gente. Sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo preço, né? Então começa a sonhar grande, joga lá para cima os sonhos. Aí tu vai ver como é que tu vai dormir, amém? Acabou a consulta, se quiser amanhã a gente está aí. Nós somos a luz do mundo. Luz do mundo, quem é a luz do mundo aí? Tem luz aí? Jesus falou que não tem como esconder uma candeia acesa debaixo de uma mesa, debaixo. Não faz sentido. Faz sentido essas lâmpadas aqui? Tá tudo embaixo das cadeiras? Nenhum. Porque a função dela é estar num local onde o alcance dela vai ser maior. Então Deus quer nos posicionar nessa cidade, nesse estado, no país, em lugares de influência, porque nós carregamos a luz do reino de Deus. Estão entendendo? Por quê? Não é sobre nós, é sobre nós, o que nós carregamos. Então Ele quer nos posicionar para que a nossa luz, a luz que carregamos do reino, possa iluminar a escuridão no qual as pessoas que não conhecem a Deus estão vivendo. Para iluminar a visão de uma pessoa como esse aleijado, que não enxergava nada de solução, além de poucas moedas. Por isso que Deus já preparou a cena, já deixou os caras sem grana, porque senão eles iam pegar dinheiro e dar pro cara. Porque Deus estava mostrando que o reino de Deus é muito maior do que qualquer valor nessa terra. E eu e você fomos chamados para ser luz. E a luz, ela chega no ambiente e ela traz a revelação do ambiente. Ela ilumina o caminho, ela não deixa a pessoa errar. Esses dias, o Bruno está com a moto sem farol, está estragado o farol. Aí ele deixou a moto aqui guardada, que ele não quis voltar para casa de noite sem farol, porque ele sabe que vai chegar uma hora que a moto vai sumir da mão dele, ele vai estar voando assim, vai passar um quebra-mola, não vai ver.
a pegar uma pedra, um buraco, alguma coisa. Por quê? Sem a iluminação nós não enxergamos o caminho. A Bíblia já diz que a palavra de Deus, ela é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O Bruno está lá me olhando lá no cantinho. Ele só anda de modo de dia agora. Porque não tem como caminharmos sem luz. E olha o privilégio que nós temos. Nós somos a luz. E quando Pedro falou assim, olhe para nós, abre 1 Coríntios 11, 1. Quando ele falou assim, olhe para mim, olhe, pode olhar. Ele está dizendo assim, ó, eu estou cheio do Espírito Santo, eu caminho no reino de Deus, eu estou representando a pessoa de Jesus Cristo, você pode olhar para mim. Olha o que Paulo falou, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando Paulo fala uma frase dessa, o que ele está falando assim? Ei, olha para mim, pode me ter como exemplo, porque eu tenho imitado a Jesus. Agora eu pergunto para nós, como é o nosso comportamento, como está sendo o nosso testemunho, qual é a história que estamos escrevendo para que as pessoas olhem para nós e se inspirem? Quais são as minhas atitudes para que o mundo olhe para mim e se interesse no estilo de vida que eu vivo? Deus nos chama para isso. Pedro, com certeza, ele tinha o que dizer, porque ele estava andando com Jesus, estava cheio do Espírito Santo. Então ele tinha, sabe por quê? O mundo, ele está sem padrão nenhum. Se você olhar os vídeos mais vistos na internet, os perfis de Instagram mais seguidos nas redes sociais, são os perfis de pessoas que não colaboram nada, pelo contrário, estão influenciando para o mal. E infelizmente até muitos cristãos ainda alimentam esse comércio e esse nicho de entretenimento. E eu quero convidar essa igreja para a gente criar estratégias, conteúdos, para que a gente possa assim ser a luz e mostrar para o mundo que tem direção. Porque quem não está com a luz está vagando sem direção. Em direção, na verdade, é o abismo. Só que eles não sabem, eles não estão enxergando. Parece tudo muito lindo, o dinheiro brilha, tudo é muito top, a beleza, o corpo, a sensualidade, os desejos carnais, tudo parece muito legal. Mas eles estão indo em direção ao abismo. Por quê? Porque eles são maus? Talvez não, talvez porque eles não estão enxergando. E se chegar a luz perto deles, com certeza eles vão enxergar o mal e vão mudar a rota. O problema é que nós que somos luz, deveríamos ser a luz, nós não estamos mais brilhando. Ou não estamos brilhando como deveria brilhar. Mas se de fato formos a luz que Deus mandou a gente ser, nós vamos iluminar o caminho das pessoas e vocês vão ver dia após dia pessoas se entregando a Jesus, porque quando a luz chega, ela dissipa as trevas, e a luz chega e acaba o mal, e as trevas vão embora, e o medo vai embora, as doenças vão embora, tudo de ruim vai embora, porque a luz chegou. Quem quer ser luz aqui de fato em nome de Jesus? Sonho num dia que a gente chegue num nível em que a nossa vida seja o evangelismo da igreja. Nosso dia a dia. Estou indo para o trabalho. Deus, com quem que o Senhor quer falar hoje através de mim? Deus, abre uma oportunidade hoje no meu emprego para que eu possa de uma forma amorosa, de uma forma como Jesus fazia, para eu falar palavras de amor para essa pessoa e essa pessoa ver Deus na minha vida. Façam essa oração, gente. Vamos parar de
usar Deus para os nossos benefícios e ficar pedindo coisas para nós e ficar determinando que Jesus proteja as coisas que a gente está pedindo, mas pelo contrário, Deus me usa nesse dia, eis-me aqui, me envia a essa terra, eu quero fazer diferença enquanto eu estou vivo nesse lugar, para que as pessoas olhem, eu preciso saber o que acontece com você, porque a sua vida é diferente. Você trabalha numa empresa onde todo mundo ganha mal, mas você tem uma vida melhor do que todo mundo. Todo mundo ganha a mesma coisa, mas você tem uma vida diferente. Você tem uma família diferente. Como é que tu consegue sustentar a tua família ganhando a mesma coisa que todo mundo? É porque eu tenho o salário do reino de Deus, né? Eu vivo através de um sobrenatural. É diferente. Estão entendendo, amigo? E a terceira coisa, Pedro olhou para ele e falou: eu não tenho mais nada nesse mundo. Eu não tenho prata, eu não tenho... Na verdade ele quis dizer assim, eu não tenho nada do que governa aqui embaixo, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho, a comunhão que eu tenho com o Espírito eu te dou. A presença de Deus na minha vida eu te dou. O que eu carrego dos céus eu tenho para você. Quando ele falou prata e ouro, ele quis dizer do governo dessa terra. Porque para o mundo, o que governa o mundo é o dinheiro. Quem tem mais acessos? Aquele que tem mais dinheiro. Quem tem mais visibilidade? Aquele que tem mais dinheiro. Só que nós não andamos na realidade desse mundo, nós andamos em outra realidade. É outra plataforma, nós não dependemos das coisas que esse mundo depende. Nós só dependemos do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós vemos pessoas tão simples, pescadores galileus, fazendo milagres extraordinários que médicos, mas com a maior formação que o universo poderia dar, não conseguiria curar tão instantaneamente, sem nenhum corte, sem nenhuma cirurgia, mas porque eles andavam no sobrenatural. Então assim, todos nós temos habilidades e dons que Deus nos deu. Esse é um discurso que vocês sempre vão ouvir. Sempre vão ouvir. Eu sempre vou incentivar essa igreja a ser ativada nos dons e habilidades que vocês já têm. Deus escolheu todos nós aqui para vivermos esse tempo e Deus não escolheu para a gente só frequentar o culto e ir embora para casa, não. Ele nos escolheu para nos enchermos de poder e sabedoria no momento que estamos reunidos, mas para quando saímos com a resposta para o mundo. Abre João 15:5. Só que nós temos que cuidar com as habilidades que nós temos. Porque às vezes, por saber que eu tenho uma habilidade, eu entendo que essa habilidade é minha, eu que sei, eu que faço, eu faço então a hora que eu quero, eu vou fazer a hora que eu quiser fazer, eu vou fazer o que eu gosto. Eu gosto de fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui agora. Não gostei mais, agora eu quero fazer outra coisa. Eu vou lá e faço outra coisa. Agora estou enjoado, quero fazer outra coisa. Não, Deus não me chamou para eu fazer o que eu quero, mas a missão é dele, não é minha. Então eu não consigo fazer nada sem ele. Se eu não estiver ligado nele, eu não consigo fazer nada. Olha o que João fala: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Por que Pedro teve tanta facilidade em realizar o que foi realizado? Porque ele estava ligado. E às vezes nós estamos... Lembra aquelas televisão antiga? Quem já teve aqui uma CCE? Eu já tive, meu Deus. Vocês passaram raiva também, não? Eu passei raiva. A CCE que a gente tinha, ela fechava a imagem assim. Aí a gente tinha que dar um tapa nela. Aí ela abria. Meu Deus, gente, eu acho que aquela televisão vinha direto do inferno, assim, a fábrica dela. Não era de Deus. Jesus, gente, que prova era ter uma CCE.
Aí depois minha mãe comprou outra que eu acho que era Gradiente, não sei, 29 polegadas. Meu Deus, aquela era o céu na terra, né? Mas aí a CCE foi lá pro meu quarto. Aí de longe tu escutava, pô, pô, era eu batendo pra imagem abrir. Até quando ela não abriu mais, aí cancelamos. E era assim, gente. Ah, CCE. Eu passei raiva com ela. E até esqueci o que eu tava falando, gente. Tá vendo? A CCE faz isso com a gente, cara. A gente não esquece da CCE, mas esquece das coisas, né? E deixa eu tentar voltar aqui, gente. Misericórdia. Nós não podemos esquecer que a missão, nós temos uma missão pré-determinada por Deus. A Bíblia diz que nós viemos à terra para executar os planos que de antemão foram preparados para nós. Só que, lembrei, tá vendo como é que é bom? A CCE e outras televisões daquele estilo, elas tinham o LEDzinho vermelho quando estava ligada, certo ou errado? Vocês lembram quando a gente tirava da tomada, o LED ainda ficava ligado um tempo? Aí depois ele desligava? É assim? Era assim também? Ou eu vivi em outro mundo? Às vezes nós estamos como aquele LED. Estamos desligados de Deus. Mas ainda tem uma luzinha, daí a gente acha que está tudo bem. Quantas vezes, né? Às vezes a minha irmã desligava lá, sei lá, fazer alguma coisa. Eu achava que estava ligado, eu ia no botão, não ligava. Não, o que está acontecendo? Mas tá o botão, o negócio está aceso aqui. Eu ligava e não funcionava. Aí eu olhava, está desligado. Quantas vezes nós estamos aqui, até queremos ser usados por Deus. Até queremos desfrutar dos milagres e das coisas do reino. Só que se não estivermos ligados nele, eu posso até ter um histórico de vida com Deus. Eu posso até ter habilidades que vieram de Deus. Mas se eu não estiver ligado em Deus, nada eu vou conseguir fazer. E eu não estou falando só apenas da igreja, gente. Eu estou falando às vezes da vida que não está rodando. Sabe quando a gente começa a patinar em algumas áreas da vida? Talvez na área profissional, na área financeira, na área sentimental, a gente fica patinando e nada dá certo, dá tudo errado. A gente quer as coisas e não dá certo. Mas será que eu estou ligado? Sabe por quê? A Bíblia diz assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem o seu propósito. Se eu não estiver cumprindo o propósito de Deus, as coisas não vão dar certo para mim. Eu preciso estar ligado. Porque quando você vê que alguém... Cara, tudo que esse cara faz dá certo, mas é lógico, ele está ligado na videira. Aí o negócio vai, tudo vai cooperar, até o erro vai cooperar para o bem. Até o tropeçar na mesa, ela vai cooperar para o bem. Até o estragar o carro e atrasar a viagem vai cooperar para o bem. Quantas pessoas eu já ouvi falar que o carro parou na BR e tal, aí voltou a funcionar, continuaram, 20 minutos de viagem, uma batida terrível no meio da BR. Quem sabe não era ele que era para estar ali naquela batida. E Deus livrou. Até um pneu furar é cooperando para o meu e o seu bem, mas nós precisamos entender. Não dá para brincar em eu quero ter Deus, mas não quero estar ligado. Gente, quando você liga uma tomada assim na parede, tudo que vem de lá vai vir para a tomada. Eu não posso filtrar e selecionar. Porque às vezes eu quero só o quê? Eu só quero as bênçãos que vêm do céu. Eu só quero as coisas boas, mas eu não quero a entrega, eu não quero a renúncia, eu não quero a humildade, eu não quero o amor, eu não quero o amor ao próximo, eu não quero perdoar ninguém. Não tem como. Ali é 380 na veia, botou, vai vir energia, gente. Estão entendendo, amém? Então o que aconteceu? Pedro sabia o que estava falando, porque uma esmola não ia resolver a vida dele. Resolveria, gente? Será que o sonho de vida na terra, se Deus chegasse e fizesse, esse é o plano de Deus para a minha vida? Só realizar os meus sonhos fofos aqui da terra? Ter uma casa linda, com piscina, churrasqueira grande, Jesus, um quintal bonito com gramado,
Ai, meu Deus, e cortar essa grama toda, limpar a piscina todo dia. Não, mas aí vai ter um pessoal que vai limpar, um limpador de piscina, cortar um jardineiro. Meu Deus, vai ter dinheiro para envolver. Esse seu sonho é caro. Será que se resume nisso toda a obra redentora de Jesus na cruz em dar uma casa para mim aqui na terra? Meu Deus! Em que dimensão eu estou vivendo? E às vezes a gente se pega fazendo tanta força para conseguir coisas dessa terra, sendo que Jesus falou: ei, eu estou indo para o céu preparar um lugar para você, não turbe o vosso coração, crê em mim, crê no meu Pai. E eu estou aqui gastando horas, gastando muita energia para sonhos terrenos. Por isso que Pedro falou com convicção: cara, o que eu tenho eu vou te dar, porque ele sabia o que ele estava dando. E ele sabia que uma moeda não ia resolver. Quem sabe a cura para ele também não ia ser resolvida. Mas Jesus não veio para só curar a gente. Jesus não veio só para a gente sair da dívida. Jesus não veio só para a gente sair do problema emocional. Jesus veio para salvar a nossa alma e nos dar a vida eterna. Foi para isso que ele veio. Toda essa obra do universo inteiro para nos salvar por causa do amor dele. E você acha que Jesus vai ficar lá perdendo? Claro que ele nos dá com amor, ele ama a gente, gente, é um amor de pai. É lógico que nós vamos desfrutar das coisas boas dessa terra. É lógico que Deus quer ver a gente vivendo bem. É lógico, eu não estou dizendo que a gente tem que viver uma vida de miséria, uma vida de pobreza, uma vida de sofrimento, não. Mas não é só para buscar isso. Pedro tinha convicção, porque ele tinha experimentado, ele andou sobre as águas, ele percebeu que a terra não se compara com o poder do reino dos céus ao andar sobre a água. Então o que era uma moeda? Quem sabe a bênção que eu e você tem buscado, quem sabe a solução de vida tem sido tão barata em relação a tudo que Deus quer dar para você. A gente está gastando tanto tempo buscando coisas que não se comparam àquilo que realmente Deus quer para nós. Então vamos parar de pedir coisas assim. Vamos falar assim: Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim e me faz viver tudo. Eu não quero perder um segundo de tudo que o Senhor tem para a minha vida. Porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Os planos de Deus são melhores. Se você criou um plano perfeito para a sua vida, para você se sentir feliz, pega esse plano, rasga e fala: Deus, me dá o seu, que eu sei que o seu é melhor. E o que falta para isso? Crer. Uma palavra bem pequenininha. Crer ainda é maior do que a outra, fé. Fé é uma palavra ainda menor. E o problema é que a gente não tem fé para isso. Carioca, por que eu não acesso essa tranquilidade de saber que os planos de Deus, esse plano que eu queria que parecesse perfeito, mas como é que eu consigo jogar fora o meu plano e aceitar tudo que vem de Deus? Fé. Você vai me perdoar, mas eu acho que tu está com a fé bem fraquinha. Mas que bom que tu está sabendo disso hoje. Para tu aumentar a sua fé e acreditar que Deus tem planos maiores, melhores. Você está pensando numa coisa, numa casa de 1 quarto, Deus está pensando numa de 5 quartos para você. Você está pensando, Deus, não um carrinho popular 1.0. Deus está pensando numa caminhonete para você. Só que a gente se apega né? Vamos pegar aquele ali mesmo, tá bom para mim. Não que Deus é materialista, mas eu só estou usando exemplos, né? Então abre lá para a gente fechar esse tema. Se o Alan não quiser subir, a gente já sobe, já vamos para o final. Atos 3 e 7, 3, 7 e 8. Depois que ele falou assim: eu não tenho prata nem ouro, e o que eu tenho eu te dou. A convicção de que coisas da terra não resolvem o que a nossa alma precisa. Foi através dessa frase. E ele segurou pela mão direita. Atos 7 diz assim, segurando-o pela mão direita. Ajudou a levantar-se. Olha a extensão do que eu disse antes. Quando Deus for te usar, quando eu e você entendemos que Deus pode nos usar, existe uma coisa que a gente precisa entender aqui: o nosso esforço físico, de tempo, a gente precisa amar mais as pessoas, gente. Sabe por quê? A gente quer
amigos que não precisam de nada da gente. A gente só quer gente que não precisa de nada. É tão fácil, né? Já pensou assim, todo nosso parente, a nossa família não precisasse de ajuda, tá todo mundo bem de vida, todo mundo saudável, ninguém precisava de ajuda. Olha que vida tranquila, né? Mas aí tem aquele amigo que precisa de uma carona, mora lá em Curitiba, tem que levar ele, meu Deus. Mas que bênção, você tem um carro para dar uma carona. Então antes de eu reclamar porque é longe, eu prefiro agradecer porque eu tenho. E se a gente entender que ele ajudou a se levantar, ele está imprimindo força. Nós viemos aqui para trazer o reino de Deus. E quando Jesus instituiu o reino de Deus na terra através da cruz, não foi tranquilo, não foi de boa. Foi um sacrifício vivo de muito sofrimento. E nós queremos ter uma vida light, sem esforço, sem suor. Ontem a gente está na obra aqui do portão lá de trás. O Fábio mais o Giovanni começaram 2 e pouca da tarde. Era 9h30, a gente não tinha terminado ainda. Estava lá debaixo de chuva, eu com guarda-sol, lanterna segurando. Caía chuva mais em mim dentro do guarda-sol do que fora. Força, fazendo força. Os irmãos vieram voluntariamente. Aí veio o Frank um pouquinho depois também, virando massa no escuro. Meu Deus, eu botando lanterna na massa assim para enxergar as britas e força. Força. Sabe por quê? Não é um portão, não é o ferro, não é a pedra. É melhorando a condição de que mais almas venham se render aos pés do Senhor. É nós aqui trabalhando e favorecendo o caminho para que as pessoas tenham mais facilidade de receber uma palavra e transformar a vida delas. Então, nós estamos movendo o reino natural para que o espiritual venha reinar no nosso meio. Estão entendendo, amém? Então lá, segurou pela mão direita. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Gente, é impossível alguém que vai ser tocado por Deus através da sua vida e essa pessoa não louvar a Deus por isso, porque ela vai perceber dentro de você, que não veio de você, ela vai ver só uma coisa, ela vai ver Deus na sua vida. E é por isso que Jesus falou que nós somos luz do mundo, porque essa luz não é minha. Então quando o mundo olha para mim, ele não está olhando a minha pessoa, ele está olhando a luz que está em mim. E dentro disso, desse esforço que teve de Pedro, talvez um esforço simples, sem recursos, sem campanha, sem história, sem publicidade, ele só fez o bem. Abre lá Tiago 4,17, o último versículo nós vamos ler nessa noite. Olha o que Tiago 4,17 diz. Pense, portanto pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe se Pedro só passasse, não, estou na correria, preciso orar, porque a Bíblia diz que estavam indo orar no templo. Não, já estou atrasado para a oração aqui, depois eu passo aí. Ou então, toma aqui essas molinhas aqui, depois a gente conversa. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes a gente faz isso dentro de casa? Não dá atenção para os problemas dentro do próprio casamento. Ou de um filho, de parar, sentar, com amor, ajudar a resolver um problema de dentro de casa. Quantas vezes eu já neguei de fazer o bem tão simples? E a gente acha que viver honestamente, eu estou pagando minhas contas, eu não incomodo ninguém, eu não faço nada de errado, eu estou bem diante de Deus. Deus não chamou para a gente ser crentes comportados e apenas isso. Deus chamou a gente para entregar a vida àqueles que precisam. Deus nos chamou para fazer o bem, para nos
tirar de nós e entregar para a humanidade. Porque assim, eu te garanto que se você tirar de você, nada falta, porque você não está tirando de você. Tudo que você tem é de Deus. Tudo que nós temos, tudo que vem para nós, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, vem de Deus. Então, quanto mais eu entrego, mais vai vir, porque o céu me abastece, porque o céu não dá para eu guardar, o céu dá para eu distribuir. Tudo que vem de Deus, tudo que veio de Deus para mim, não é para ficar em mim e eu ficar um retentor de coisas do céu. Não, eu sou só um espelho, vai bater em mim, e as bênçãos que estão em mim vai refletir na vida de todos que estão em volta da minha vida, em volta da minha casa, no meu trabalho. Então eu preciso andar nessa pegada de realmente dar atenção para aqueles que precisam. Por isso que nossa igreja, ela caminha na obra social. Porque nós não estamos aqui somente para reunir, fazer um culto bonito, com música boa, luz e ir embora. Não, a gente cultua com música boa, com luz, mas nós estamos aqui em prol do necessitado. Essa igreja é um lugar onde os pobres dessa cidade podem contar, porque nós estamos aqui nos entregando por eles. Muitos aqui com ofertas, outros com mão de obra, outros não sei o que estão fazendo, porém estão fazendo. Alguém acabou de deixar um casaco ali, tá vendo? Vocês nem viram. Porque entenderam que eu preciso entregar o que eu tenho, eu não vou ficar sem, porque o reino dos céus é eterno, é infinito, lá tem tudo que eu preciso e mais ainda. Então por que eu retenho? Por que eu não faço? Por que eu não entrego? É porque eu não estou acreditando bastante, é porque eu não tenho fé que isso é verdade. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.